Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Abram comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Evangelho segundo João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Evangelho segundo João, capítulo 8, versos de 1 a 11. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a palavra de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então me disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Não seja conhecido pela pedra que joga, mas pelo braço que abraça. Não seja conhecido pela pedra que joga, mas pelo braço que abraça. Esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, desejamos neste momento tão somente ouvir tua voz. Deste modo, pedimos que tu venhas falar conosco. Desejamos somente ouvir-te. Assim sendo, que tu venhas usar-me, usa a minha mente, a minha boca, a minha vida, como instrumento em tuas mãos, para que, a partir de então, palavras de vida sejam ditas, sejam anunciadas, palavras essas que vão, assim entendemos por meio da fé, edificar todos que estão aqui, por meio da ação do Espírito Santo. Que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Não seja conhecido pelas pedras que jogam, mas pelos braços que abraçam. Nós, enquanto servos e servas de Deus, não podemos ser conhecidos pelas pedras, mas pelos braços que abraçam. Os escribas e fariseus são conhecidos pelas pedras que jogavam. Contudo, Jesus, pelo abraço que abraçava. Meu desejo é que possamos sair daqui com a consciência de que precisamos ser conhecidos pelos braços que abraçam e não pelas pedras que jogam.
Nós precisamos ser conhecidos como Jesus, no contexto do Novo Testamento, foi conhecido. O Jesus não das pedras, mas dos abraços. O Jesus que acudia, que socorria. E não o Jesus que punha pessoas em tribunais, em bancos, como réus, com o intuito de condená-las. Isso porque vivemos numa cultura marcada por julgamentos rápidos, cancelamentos implacáveis e pouca misericórdia. As falhas alheias tornam-se espetáculos e muitos se sentem mais autorizados a lançar pedras do que estender mãos. Mas Jesus, em João 8, oferece algo estupendo e profundamente divino, um abraço de perdão e restauração. Nesta passagem rica, somos confrontados com a luz da graça que expõe o coração acusador e acolhe o pecador. Este texto não é apenas uma narrativa sobre uma mulher adúltera, é uma janela para o coração de Deus. Esse texto mostra a disponibilidade, a disposição de Deus em Jesus, considerando que Deus tem um povo na terra, de acolher estes por meio da sua graça, da sua misericórdia. Um Deus disposto, por meio de Jesus, que é a personificação da graça, que é a personificação da misericórdia, que é a personificação dos braços que abraçam, a abraçar todos quantos necessitam de restauração, de mudança, em síntese, de perdão. Nós precisamos ser conhecidos pelos braços que abraçam e não pelas pedras que jogam. Eu e você, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Vocês sabem, como eu, que Jesus, em todos os momentos, evidenciava braços que abraçavam. Braços que abraçavam, que acolhiam. Porque Jesus é o canal do perdão de Deus, é o instrumento do perdão de Deus, é a graça que viabiliza o perdão de Deus para todos quantos estão na contramão, existencialmente falando, considerando a vida comportamental da vontade de Deus. Jesus é quem faz com que Deus, a partir dele mesmo, isto é, de Jesus, venha ser braços que abraçam e não pedras que jogam. Se eu e você, se nós desejamos ser conhecidos pelos braços que abraçam e não pelas pedras que jogam, nós precisamos, em primeiro lugar, não usar a palavra de Deus para fins de poder e manipulação. Nós precisamos não usar a palavra de Deus para fins de poder e manipulação. Notem que o texto do Evangelho de João, capítulo 8, verso de 1 a 6, nos apresenta os escribas e fariseus usando a palavra de Deus, isto é, a lei de Moisés, distorcidamente, com o intuito de manipular, com o intuito de jogar Jesus contra a opinião pública, contra o sistema religioso judaico. Estes, porque no contexto do Novo Testamento são conhecidos pelas pedras que jogam, usavam a palavra de Deus, a época, a lei de Moisés, com o intuito de obterem mais e mais poder e de manipular mais e mais pessoas. O texto
comunica esta ideia explicitamente. O texto diz, dos versos de 1 a 6, que estes usam um fato real, uma mulher que havia sido pega em adultério, a fim de aplicar a lei de Moisés a partir deste fato, não por causa do fato em si, mas porque pretendiam jogar Jesus contra a multidão, contra a opinião pública, contra o sistema religioso judaico da época. Se eu e você, se nós desejamos ser braços que abraçam e não pedras que jogam, nós precisamos usar a palavra de Deus, não com o intuito de obtermos poder eclesiasticamente, evangelicamente, e nem com o intuito de manipularmos pessoas dentro do nosso mundo evangélico eclesial. Vocês sabem que hoje, assim como os escribas e fariseus, existem muitos líderes que usam a palavra de Deus distorcidamente com o intuito de manipular multidões, com o intuito de obterem poder e mais poder, considerando o movimento evangélico da nossa atualidade. Líderes inescrupulosos, que são mais semelhantes aos fariseus do que semelhantes a Jesus. Líderes que usam a palavra de Deus, meus irmãos, com o intuito de manipular, de restringir a vontade das pessoas, a vontade deles, de encarcerar a vontade das pessoas, a vontade deles, de aprisionar pessoas à vontade deles, de fazer, portanto, com que pessoas passem a viver de acordo com o que eles desejam. Usam a palavra de Deus para fins de poder e manipulação. Os escribas e fariseus trazem esta mulher, pegam em adultério e a colocam no centro da cena. A lei de Moisés exigia que tais pecadoras ou pecadores fossem apedrejados. Levítico 20, verso 10, Deuteronômio 22, verso 22. Mas o texto denuncia as intenções por trás da ação. Não era justiça, era armadilha, era uma arapuca. O que subjazia todo esse discurso, considerando essa cena, era uma armadilha, uma arapuca, preparada previamente para, como disse, jogar Jesus contra a opinião pública, contra o povo. Essa cena evidencia o uso distorcido da palavra de Deus para fins de poder e manipulação. A palavra de Deus foi dada para proteger, revelar o pecado e apontar para Cristo, ou seja, a lei, precisamente, especificamente. Mas os líderes a usaram como instrumento de condenação seletiva. Onde estava o homem adúltero, a omissão revelava parcialidade, hipocrisia e opressão. 3 marcas de uma teologia corrompida. Nós não podemos. Portanto, se desejamos ser, a exemplo de Jesus, braços que abraçam, usar a palavra de Deus ao nosso bel prazer. E às vezes, quando isto acontece, nós a usamos distorcidamente, porque a palavra de Deus não dá margem para ninguém a usar a seu bel prazer. A pergunta, considerando este primeiro ponto que faço a você e a mim é: eu, você, nós somos mais parecidos com os fariseus, com os escribas ou com Jesus? Nós somos mais os braços que abraçam
ou as pedras que matam. Se somos semelhantes a Jesus, com certeza somos braços que abraçam. Se somos semelhantes aos fariseus e aos escribas, com certeza nós somos as pedras que matam, que machucam. Quantas vezes usamos a verdade ou a palavra de Deus como arma e não como ponte? Quantas vezes o discurso bíblico é usado para envergonhar, marginalizar e excluir, ao invés de curar, redimir e restaurar pessoas? Recentemente, um pastor muito conhecido foi às redes sociais dizendo que foi afastado da sua denominação por causa da aspereza no lidar com os seus discípulos, os membros da sua igreja. Eu não estou dizendo que este tem mais a ver com os escribas e com os fariseus. Não é isso. Eu estou dizendo que, às vezes, infelizmente, até homens de Deus, honestos, eu penso ser o caso deste, agem no impulso da má interpretação ou do preciosismo para com as regras estabelecidas por Deus, considerando o comportamento dos membros das suas respectivas igrejas, sem um pingo de misericórdia, sem um pingo de graça, sem um pingo de braço que abraça, mas mais com pedras que matam. Infelizmente, é o que muitos são no meio evangélico, seja em nosso país ou em qualquer lugar do mundo. Porque pouco há de Jesus em muitos. Entretanto, há muito dos fariseus e escribas em muitos. Em segundo lugar, se desejamos ser braços que abraçam e não pedras que matam, precisamos entender que nós também somos objetos ou alvos das mesmas pedradas, ou das mesmas pedras. Aqui, dos versos de 6 a 8, o juízo é precedido pela consciência da própria miséria desses que estavam com as pedras em punho, com o intuito de apedrejar esta mulher. Os versos de 6 a 8 destacam que Jesus, em um gesto enigmático, curva-se e escreve no chão. Ele não responde com palavras, mas com silêncio. Quando insistem, ele se levanta e declara: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Aqui Cristo se posiciona não como um juiz severo, mas como justo mediador. Ele não nega a santidade da lei, mas a cumpre de modo mais profundo. Expõe a hipocrisia dos acusadores e convida-os à autoanálise. Jesus introduz a ética do reino, onde o juízo é precedido pela consciência de nossa própria miséria. Em outras palavras, Jesus está dizendo: vocês também são alvos destas pedras que estão nas mãos de vocês. Se nós desejamos ser braços que abraçam e não pedras que matam, nós precisamos ter a consciência que somos alvos também dos que para nós são alvos das pedras que matam. Jesus põe estes no mesmo banco, no mesmo nível, espiritualmente falando, na mesma condição. Jesus nivela-os
dizendo: vocês também são alvos das pedras que estão nas mãos de vocês. As pessoas, a exemplo desta mulher, precisam mais de braços que abraçam do que de pedras que matam. Eu e você, nós, a exemplo desta mulher, precisamos mais dos braços que abraçam do que das pedras que matam. As pessoas que você conhece precisam mais dos braços que abraçam do que das pedras que matam. Esse é o entendimento do Evangelho, esta é a consciência do Evangelho, esta é a consciência de Jesus que deve impregnar a nossa existência, para que nós venhamos a viver no dia a dia, no lidar com o outro, relacionalmente falando, como os que são do time dos braços que abraçam, e não do time dos que, com pedras nas mãos, só desejam matar pessoas. Jesus nos ensina aqui. Notem que o silêncio de Jesus é extremamente significativo e ao mesmo tempo profundo. Às vezes, a ausência de palavras falam mais do que muitas palavras. O gesto de escrever no chão, embora misterioso, pode ser lido como um gesto de desaceleração moral. Jesus força os acusadores a encararem a mulher, a humanidade da mulher, não como objeto de punição, mas como um sujeito digno de misericórdia. Pensem, reflitam. O silêncio de Jesus, indiretamente, diz isto, porque Jesus não responde de imediato. A intenção aqui, no meu entendimento, é fazer com que estes viessem a entender quem eles são, e foi isto que aconteceu, porque a pergunta de Jesus, considerando a intenção destes, que não olhavam para si mesmos, colocando a si mesmos na condição daquela mulher, era fazer com que estes viessem a entender que eles também podiam, se a lei de Moisés fosse usada ipsis literis, literalmente, serem vítimas das mesmas pedras. Se eu e você, volto a ressaltar, desejamos ser braços que abraçam, nós precisamos ter a consciência de que não somos mais dignos do que os que nós consideramos indignos, de que não somos mais honrados do que aqueles que nós não consideramos honrados. O Evangelho tem o poder de dignificar como nos dignificou, de honrar como nos honrou. Os que ainda estão vivendo na contramão do Evangelho. O Evangelho representa braços que abraçam. Braços que abraçam. Em terceiro lugar, se desejamos ser braços que abraçam e não pedras que matam, devemos entender que a graça de Deus
esvazia os tribunais humanos e abraça o pecador. Devemos entender que a graça de Deus esvazia os tribunais humanos e abraça o pecador. Verso 9. Verso de 6 a 8, Jesus conduz estes, isto é, escribas e fariseus, a ter a consciência de que eles também, se fosse considerar a lei de Moisés, apedrejados, são alvos, e por conseguinte, verso 9, é o destaque, em outras palavras, de que a graça de Deus esvazia os tribunais humanos e abraça o pecador. Um a um, destaca o verso 9, a começar pelos mais velhos. Os acusadores se retiram, ficam apenas Jesus e a mulher. Aqueles que queriam justiça, ao se verem diante da própria falha, fogem. Quando a consciência bate, e por conseguinte vem o reconhecimento de que eles são, ou seriam também, alvos, considerando o que a lei de Moisés dizia, e o que eles eram para com a lei de Moisés, eles fogem. A graça tem esse poder, ela esvazia os tribunais humanos e nos confronta com nossa condição comum de pecadores. Quando todos se vão, permanece um único sem pecado, Jesus, diz o texto, e ainda assim ele não condena, isto é evangelho. Todos que estavam na mesma condição fogem. Isto é Jesus, que podia fazer o que estes haviam proposto. Ele não faz o que estes pretendiam fazer. Ele abraça. Sabem por quê? Porque Jesus é a graça personificada. Jesus é a misericórdia personificada. Jesus é o amor incondicional de Deus personificado. Jesus não condena. Jesus abraça. Jesus não é a pedra que mata. Jesus é o abraço que abraça. Jesus não é a pedra que mata, que machuca, que crucifica pessoas nas cruzes, com o intuito de marginalizá-las. Não. Jesus é a graça, é o abraço que abraça. Muitos estão vivendo sozinhos no pátio das acusações, carregando vergonha, culpa e medo. Mas ali, quando todos se afastam, Jesus se aproxima. Quando o mundo se cala em desprezo, Jesus fala em amor. Quando todos se calam em desprezo, Jesus escancara o seu amor. A graça de Deus esvazia os tribunais humanos e abraça o pecador. Quantos estão no seu tribunal? Quantos estão no meu tribunal? Quantos estão, talvez por mim e por você, prestes a serem apedrejados, tirados da sua vida, tendo de você só o desprezo, só o repúdio? Eu venho te dizer, em o nome de Jesus, que a graça de Deus, somente ela é capaz de esvaziar este seu tribunal, este meu tribunal. Ela esvazia, porque a graça de Deus é o braço que abraça e não a pedra que mata. Em quarto e último lugar, se desejamos ser braços que abraçam
e não pedras que matam. Precisamos entender que o perdão não é licença para pecar, é o ponto de partida para uma vida transformada. Que perdão não é licença para pecar, é o ponto de partida para uma vida transformada. Versos 10 e 9. Jesus é o abraço que abraça e por conseguinte diz: vai e não peques mais. A graça de Deus recebe o pecador, isto é Jesus, com o intuito de mudar o pecador, de dar uma nova perspectiva. Jesus faz isto. Vai e não peques mais. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Temos aqui um abraço de perdão e restauração. Jesus não ignora o pecado, ele o confronta, como diz o texto, oferecendo um novo caminho, uma nova alternativa, um novo trilho existencial, uma nova vida. O perdão não é licença para pecar, é o ponto de partida para uma vida transformada. É certo que todos que são abraçados pela graça de Deus vão ouvir do Espírito Santo: viva uma vida totalmente distinta da vida que você vivia. Em outras palavras, esta é a ideia aqui do texto. Quando Jesus acolhe, quando Jesus abraça, automaticamente este que recebeu este abraço, ou esta que recebeu este abraço, é transformado, é transformada. Vai e não peques mais. Talvez aí, no seu tribunal, esteja alguém que só precisa ouvir: vai e não peques mais. Ouvir o Evangelho, para que saia dessa condição de réu do seu tribunal. Creia que Deus pode, por meio do Espírito Santo, quando mesmo aplica o Evangelho, reestabelecer, transformar, mudar pessoas. Esta pessoa que hoje vive pecando, à margem do Evangelho, eticamente falando, pode viver próxima, íntima, para com o Evangelho. Esta que hoje pode receber mais pedradas de você, pode, com a graça de Deus, sendo um eleita ou um eleito de Deus em Jesus, ir e não pecar mais. Eu concluo esta mensagem dizendo que a Igreja de Cristo, que eu e você, que nós precisamos urgentemente nos tornar braços que abraçam e não pedras que matam. Nós precisamos oferecer abraços de perdão e restauração. Meus irmãos, que a nossa igreja seja conhecida não pelas pedras que joga, mas pelos braços que abraçam em o nome de Jesus. Ponham-se de pé.
Deus amado, Deus santo, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos abraçou em Jesus, o Senhor nos acolheu em Jesus, o Senhor nos socorreu em Jesus. Este abraço possibilitou a cada um de nós uma vida não rendida ao pecado. Isto não é mérito nosso, mas totalmente do Senhor. O Espírito Santo que habita em nós faz com que nós vivamos de acordo com a palavra do Senhor. É misericórdia, é graça. Permita, Deus, que nós venhamos a relacionar com aqueles que precisam entender ainda o Evangelho, sendo nos braços que abraçam e não pedras que matam. Que assim seja para com, talvez, o pai de alguém que está aqui que não conheceu o Evangelho ainda, ou a mãe de alguém que está aqui que não conheceu o Evangelho ainda, ou o filho ou a filha de alguém, ou o tio, ou a prima, ou o amigo, ou o vizinho que não conheceu o Evangelho ainda, em o nome de Jesus. Para a glória de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar, irmãos e irmãs. Eu quero convidar os presbíteros